Hoje vamos aprender algumas fórmulas básicas do Planilhas Google. Então, basicamente, operadores, que são símbolos matemáticos para realizar cálculos diretamente, e também funções, que são basicamente fórmulas prontas que executam tarefas específicas e outras interações. E faremos isto por meio de um exemplo prático, um exemplo didático, uma tabela de vendas que possui o produto, a quantidade, o valor unitário e o valor total para cada respectivo produto. E também, por meio de algumas fórmulas básicas, vamos obter qual é o máximo, o valor máximo de um valor total, o valor mínimo de um valor total, a média desses valores e também o total de vendas desta tabela completa. E, inicialmente, vamos entender qual é a diferença de operadores e funções. Operadores. Temos, por exemplo, símbolos matemáticos, mais, menos, asterisco, barra, sendo que a barra representa a divisão, o asterisco a multiplicação, o menos representa a subtração e o mais a adição. Então, por exemplo, se numa célula eu digitar 10 mais 10, teremos este valor de texto. Vai ficar assim, 10 mais 10. Para iniciar uma fórmula, utilizamos o símbolo igual. E aqui sim, poderíamos, por exemplo, utilizar funções. Soma C, conte.c, função filter, ou também utilizar operadores. Então, tendo aqui igual 10 mais 10, esta fórmula, então 10 mais 10, totaliza 20. Ou igual 20 menos 10, totalizaria 10. Igual a 10, asterisco, que representa a multiplicação, 10 vezes 2, 20. Igual 20 barra, que representa a divisão, 20 dividido por 2, igual a 10. Então, dessa forma, podemos utilizar os operadores para realizar soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas também temos as funções, que em breve utilizaremos. Como poderíamos obter o valor total de cada produto vendido nesta tabela utilizando operadores? Então, poderíamos multiplicar a quantidade pelo valor unitário, igual quantidade, asterisco, valor unitário. Apertando Enter, já temos aqui então esta multiplicação. Nesta tabela, então, poderíamos obter o valor total de venda de cada produto dessa forma. Igual, para iniciar a fórmula, quantidade multiplicado pelo valor unitário. Poderia replicar isso para as informações da tabela. Então, quantidade multiplicado pelo valor unitário, quantidade multiplicado pelo valor unitário. Muito bem! E temos as funções, que são basicamente, então, fórmulas prontas para obter diferentes resultados, executar tarefas específicas. Então, digamos que eu queira dinamicamente analisar qual é o valor máximo, qual é o maior valor deste intervalo. Poderia usar uma função. Então, inicio a fórmula com igual a máximo. E aqui temos, então, o nome da função e a sua descrição. Máximo retorna, então, o valor máximo de um conjunto de dados numéricos. Aqui temos mais alguns detalhes sobre a função, esta fórmula pronta. Então, função máximo, selecionando o intervalo de dados, fechando parênteses e apertando Enter, dinamicamente vamos retornar o valor máximo, neste exemplo 950. Mas se eu tivesse aqui, digamos que nesta tabela, mouse, quantidade 20, valor total 1.600 seria o valor máximo. Para o valor mínimo também, igual, para iniciar a fórmula, e a função mínimo, que vai retornar o valor mínimo em um conjunto de dados numéricos. Seleciona a função e seleciona um intervalo de dados. Fechando parênteses e apertando Enter, o valor mínimo de um desses valores totais de um respectivo produto é 90. Então, neste exemplo do mousepad. Se eu mudasse essa informação, por exemplo, vou aumentar aqui um pouquinho, o novo valor mínimo seria este 150 do teclado. Então, dinamicamente vai ocorrendo esta análise. E temos também como utilizar funções para retornar, por exemplo, a média e o total de vendas. Inclusive aqui, uma dica interessante, se eu selecionar o intervalo de dados com valores, já temos aqui algumas opções. Então, a soma, a média, o mínimo, o máximo, a contagem de valores, a contagem de números e assim por diante. Mas, para retornar isso por meio de uma função, poderia digitar igual a média, esta função que retorna o valor médio numérico em conjunto de dados, ignorando o texto. Selecionaria a função e selecionaria então este intervalo que possui os valores.
Fechando parênteses e apertando Enter, temos a média, que no caso seria igual isto mais isto mais isto mais isto mais isto, dividido pela quantidade. Então, temos 5 tipos de produto, média 342, por exemplo. Isso está sendo retornado dinamicamente por meio de uma função. E para o total das vendas, então, pegando os valores totais de cada respectivo produto, o total, poderíamos utilizar, por exemplo, ao invés de fazer uma soma de forma manual, cálculo diretamente por meio de símbolos matemáticos, que totalizaria 1.710 neste exemplo, podemos utilizar uma função pronta para isso. Então, é igual, para iniciar a fórmula, soma, esta função que realiza a soma de uma série de números e ou células, seleciona a função e seleciona o intervalo de dados. Fechando parênteses e apertando Enter, teríamos estes mesmos 1.710, por exemplo. Então, de forma mais prática, ao invés de calcular diretamente com todas essas informações, de forma mais dinâmica, podemos utilizar uma função que já realiza esta soma. E agora que aprendemos um pouco mais sobre operadores e as funções máximo, mínimo, média e soma, então essas fórmulas interessantes do Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.